Hoje vamos falar sobre as últimas palavras e previsões de Nostradamus, o profeta cujas visões continuam a intrigar o mundo. Antes de sua morte em 1566, acredita-se que Nostradamus deixou uma revelação final, algo que muitos estudiosos tentaram decifrar ao longo dos séculos. Segundo relatos, em seus momentos finais, ele teria previsto uma grande mudança global no século XXI, algo que traria tanto destruição quanto renovação. Sua visão falava de catástrofes naturais cada vez mais frequentes, incluindo incêndios devastadores, terremotos e inundações em áreas inesperadas do mundo. Nostradamus também teria alertado sobre uma grande crise política e social, que uniria países inimigos em um cenário de paz forçada, enquanto outros se desintegrariam em conflitos internos. Ele mencionou ainda o surgimento de uma figura poderosa, que traria consigo uma era de ilusões, controlando as massas através de palavras sedutoras e promessas de um futuro melhor, mas que, na verdade, esconderia intenções sombrias. Um dos aspectos mais fascinantes de suas profecias é a forma como ele sugeriu que o conhecimento oculto seria redescoberto no século XXI. Nostradamus teria deixado pistas de que antigas civilizações, como a Atlântida ou impérios esquecidos, revelariam seus segredos. Ele mencionou a ressurreição de templos e cidades submersas, o que muitos acreditam ser uma referência a avanços tecnológicos que permitiriam a descoberta de artefatos históricos e tesouros perdidos em vastas regiões submersas, como o Oceano Atlântico ou o Mediterrâneo. Alguns estudiosos acreditam que essas descobertas poderiam mudar o curso da história humana, revelando segredos ancestrais que desafiam as crenças atuais sobre a origem das civilizações. Outro ponto importante nas visões de Nostradamus foi a questão das mudanças climáticas. Muito antes de o termo ser popularizado, ele falava em seus escritos sobre fúria dos céus e chuvas de fogo. Embora essas palavras possam parecer figurativas, muitos acreditam que ele estava se referindo ao aumento das temperaturas globais e a desastres naturais exacerbados pelo aquecimento do planeta. Ele também mencionou a possibilidade de novas pandemias surgirem após essas catástrofes, provocadas por micro-organismos antes congelados que seriam liberados com o derretimento das geleiras. Mas uma das previsões que mais intriga seus intérpretes é a de um grande líder que emergiria após uma crise global. Nostradamus não dá muitos detalhes sobre quem seria essa figura, mas suas descrições apontam para alguém com um discurso magnético, capaz de reunir multidões e provocar uma revolução nos sistemas políticos tradicionais. No entanto, ele alerta que esse líder traria também um período de engano e ilusão, no qual a verdade se tornaria um bem raro e valioso. Essa previsão fez com que muitos especulassem que Nostradamus estava falando de uma figura carismática que poderia surgir em tempos de grande descontentamento social, possivelmente no nosso tempo. Uma outra profecia, que até hoje gera debates entre historiadores e intérpretes, é a que sugere uma guerra invisível. Nos escritos de Nostradamus, ele se refere a batalhas sendo travadas não com armas tradicionais, mas com algo que ele descreve como ataques silenciosos que deixam rastros invisíveis. Isso levou alguns a acreditar que ele previu o advento da guerra cibernética, onde nações travariam batalhas digitais, atacando sistemas de comunicação, infraestruturas e redes de energia, sem nunca disparar uma única bala. A era digital, que domina o século XXI, seria, segundo essa interpretação, o novo campo de batalha. Outro ponto que merece destaque é o que ele previu para a religião. Nostradamus teria indicado que o século XXI veria um enfraquecimento das instituições religiosas tradicionais, mas não da espiritualidade. Ele sugeriu que novas formas de crença e fé surgiriam, e que as pessoas buscariam respostas em lugares menos convencionais. Segundo algumas interpretações, ele teria previsto a ascensão de seitas ou grupos espirituais alternativos, muitos deles baseados em ensinamentos antigos, combinados com novas filosofias. Em contraste, ele também falou sobre uma crise dentro do próprio Vaticano, um conflito interno que abalaria a Igreja Católica e traria à tona segredos guardados por séculos. Esse evento, segundo ele, teria implicações globais e marcaria o início de uma nova era espiritual. Uma das profecias mais intrigantes de Nostradamus diz respeito ao renascimento de antigas práticas espirituais. Ele sugeriu que, em tempos de grande incerteza, as pessoas começariam a buscar respostas nas tradições espirituais de civilizações antigas,
como os druidas ou os xamãs. Uma das previsões mais intrigantes que Nostradamus deixou para a humanidade refere-se à luta contra a ignorância. Ele profetizou um tempo em que a desinformação se tornaria uma das maiores ameaças à sociedade. Nostradamus previu que, com o avanço das tecnologias de comunicação, surgiriam sombras que enganam as mentes, sugerindo que a capacidade de discernir a verdade se tornaria um desafio crítico. Essa luta contra a desinformação seria tão intensa que afetaria não apenas indivíduos, mas também nações inteiras, levando a uma era de incerteza e desconfiança. Ele via o combate à ignorância como essencial para a construção de uma sociedade mais justa e esclarecida. Outra profecia fascinante fala sobre a descoberta do inconsciente coletivo. Nostradamus acreditava que, com o tempo, a humanidade desenvolveria uma consciência coletiva que permitiria uma maior conexão entre as pessoas. Essa rede de consciência compartilhada possibilitaria uma troca de ideias e sentimentos em um nível mais profundo, quase telepático. Essa visão pode ser vista como um prenúncio do que muitos chamam de inteligência coletiva, onde as inovações surgiriam não apenas do intelecto individual, mas de um esforço conjunto, unindo talentos e ideias em um novo paradigma criativo. A figura da mulher também ocupa um espaço significativo nas profecias de Nostradamus. Ele mencionou a ascensão de uma grande líder feminina, uma profecia que ressoa fortemente no atual contexto mundial, onde mulheres estão cada vez mais assumindo papéis de liderança em diversos setores. Nostradamus acreditava que essa líder seria uma força vital para a mudança, trazendo uma nova perspectiva para a governança e a resolução de conflitos. Ele sugeriu que essa figura não apenas uniria os povos, mas também promoveria a cura e a restauração, especialmente em tempos de crise. Essa visão ecoa o crescente empoderamento feminino e a luta pela igualdade de gênero, que se intensificam ao redor do mundo. No âmbito da ciência, Nostradamus fez previsões sobre avanços que desafiarão a ética. Ele alertou que a humanidade, ao buscar a imortalidade e a superação das limitações naturais, enfrentaria dilemas éticos sem precedentes. Esse impulso por uma nova era de descobertas científicas e tecnológicas poderia levar a experimentos que ultrapassariam os limites da moralidade. Nostradamus previu que a linha entre o humano e o artificial se tornaria cada vez mais tênue, criando um campo de batalha moral sobre o que significa ser humano. Essa profecia está se concretizando à medida que discutimos questões como a edição genética, a inteligência artificial e a biotecnologia. Além disso, ele mencionou uma crise de valores, que se manifestaria nas sociedades modernas. Nostradamus acreditava que, em busca de progresso material, as pessoas se afastariam de princípios fundamentais como empatia, compaixão e solidariedade. Essa crise se manifestaria em um aumento da polarização social e política, onde a intolerância e a divisão se tornariam comuns. Ele previu que esse cenário exigiria um renascimento moral, uma busca por valores que unificassem em vez de dividir. Esse chamado à ação ressoa profundamente na atualidade, onde movimentos sociais emergem em resposta a injustiças e desigualdades. Outro ponto importante nas visões de Nostradamus é sua advertência sobre desastres provocados pelo homem. Ele mencionou que, à medida que a tecnologia avançasse, a humanidade poderia se tornar vítima de suas próprias criações. Isso poderia se manifestar em forma de guerras químicas, biológicas ou até mesmo cibernéticas. Nostradamus alertou que a arrogância humana poderia levar a um equilíbrio quebrado, onde a natureza retaliaria contra aqueles que a desrespeitam. Essa visão é alarmantemente relevante nos dias de hoje, à medida que os conflitos modernos se tornam mais complexos e as ameaças à segurança global se diversificam. Além das questões de conflito, Nostradamus também ofereceu visões sobre uma nova era de exploração. Ele falou sobre a possibilidade de que a humanidade olhasse para as estrelas novamente, em busca de novos mundos e possibilidades. Essa exploração não seria apenas física, mas também espiritual e filosófica. Ele previu que, ao olhar para o cosmos, a humanidade poderia descobrir não apenas novas formas de vida, mas também novas perspectivas sobre seu próprio lugar no universo. Essa busca por conexão com o cosmos poderia inspirar uma nova era de cooperação internacional, onde as nações se uniriam em torno de um objetivo comum: a exploração e a preservação do que é valioso.
E por último, Nostradamus falou sobre a importância de ouvir as vozes dos mais sábios. Ele previu que, em tempos de crise, a sabedoria dos anciãos e dos líderes espirituais seria fundamental para guiar a humanidade.